Fizemos só uma Ave Maria para começar? Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por gentileza. Bem, como comentamos no início, todos nós, de alguma forma, queremos a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Não há ninguém, até mesmo aqueles que se flagelam, são masoquistas, que procuram amor para satisfazer alguma coisa, querem a felicidade. E a prova disso é que os livros mais vendidos no Brasil, depois de livros para adultos para colorir, são os livros de autoajuda. Né? Nós vamos a qualquer livraria, a primeira coisa é como bons hábitos, como conquistar um bom emprego, conseguir uma esposa, ter dinheiro, psicologia financeira. Tudo isso porque o homem quer a felicidade, qualquer custo o homem quer a felicidade. O problema é saber onde está a felicidade. E isso é um debate que já vem de longe. Felicidade certamente se encontra em algum bem. Nós queremos os bens, mas será que os bens nos dão a felicidade? Bens, o que são os bens? Bom, riqueza, talvez, é um bem, dinheiro é um bem, honra são bens, glória são bens, poder, bem, mas tudo isso são bens, não são o bem, porque esses bens, por definição, eles passam, são corruptíveis, ou seja, um dia eu tenho fama, outro dia pode ser que eu não tenha. Quantos artistas aí estavam no auge da carreira de repente desapareceram? Quantas pessoas, temos escândalos aqui no Brasil de um banco, não sei quantos, um dia tem muito dinheiro, ele nadava em dinheiro, de repente, desapareceu. Outros buscam, vou galantear quantas pretendentes me for possíveis, vou ter todas as pessoas vão olhar para mim, vão achar que eu tenho um bom aspecto, etc. Passa também, porque a velhice também traz as suas consequências para a fisionomia, também passa. Tudo isso passa. Então, devemos encontrar um fundamento. Qual seria o fundamento da felicidade? Não pode estar nos bens, mas no bem. Qual que é o bem? Deus. Porque somente Deus pode saciar aquilo que há de mais perfeito no homem. O que é? A inteligência. A inteligência, ela busca conhecer, mas sempre que a gente conhece, chega um momento que já não traz aquilo que eu quero. A nossa vontade, o nosso amor, ele busca amar, mas ama nessas coisas desse mundo, mas não consegue se saciar, deseja sempre mais. Por isso que os bens podem até nos ajudar a conquistar o bem. Ter uma boa saúde pode conquistar o bem, mas são bens, não é o bem. Por isso que só Deus, diz São Tomás de Aquino, é a beatitude, é a felicidade por essência, e nós temos essa felicidade só por participação, na medida em que eu recebo esse bem de Deus. Porque tudo aqui passa, só Deus não passa. E por isso que o vocábulo para felicidade em latim, beatus, significa aquele que é abençoado, aquele que recebe esses bens de Deus. Também temos o vocábulo félix, que significa aquilo que é fecundo. Se a minha vida não é fecunda, se eu busco felicidade onde eu não encontro, não teria felicidade. Só teria a felicidade félix, onde está a fecundidade. Então, como fazer propriamente para alcançar esse Deus que é o bem? Alguns poderão dizer, assim de modo muito simples, bom, eu devo cumprir os mandamentos. É uma forma, certamente, cumprir os preceitos. Não roubar, não matar, não fazer falso testemunho. Tudo isso são
preceitos, são mandamentos, portanto, obrigatórios que devemos cumprir para ter a alma em paz, para alcançar esse bem. Mas será que, se eu simplesmente cumpro com esses preceitos, será que eu já estou na estrada da felicidade, propriamente dito? Essa é a felicidade que prometeu a Cristo? Se eu, por exemplo, como alguns buscam, eu vou buscar uma moral laica, uma moral do Estado, eu vou cumprir aqui todas as regras de trânsito. Eu não sou preso, eu não estou preso, eu estou na prisão. Olha só como eu sou bom. Ótimo. Como minha mãe dizia quando eu tirava uma boa nota na escola, não fez mais que obrigação, né? É o mínimo, essa é fazer obrigação, você não fez mais que a sua obrigação. Mas isso é a resto do chão, não cumprir nenhum crime diante do Estado. Mesmo porque eu não consigo conhecer todas as leis que existem no Brasil. Calcula-se que o Brasil tem 7 milhões de normas, leis municipais, estaduais, federais e normas em geral. Posso conhecer todas essas normas? Impossível, 7 milhões, nem o maior magistrado do Brasil consegue isso. Então, onde que eu vou encontrar? Justamente só nesse cumprimento de um legalismo, os fariseus também cumpriam a lei, propriamente dita. A primeira leitura nos diz, que diz aqui Sofonias: buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Ótimo. Pondes em prática seus preceitos. Ótimo. Cumprimos os preceitos, cumprimos a lei. Não andamos mais que a velocidade, não paramos em lugar proibido. Ótimo. Então, cumprindo a lei. Praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis, aqui vem uma palavra, talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. Então, assim, eu estou cumprindo os preceitos, mas talvez eu consiga ter piedade, porque ali é a resto do chão, é o começo. Se eu estou cumprindo só os preceitos, eu estou começando na vida espiritual. E o que Jesus nos traz? Ele traz uma nova lei. Eis que eu vos trago um novo mandamento. Não só de cumprir esses preceitos, que são os mandamentos, né? Etc. Mas eu vim não para abolir essa lei, mas para dar pleno cumprimento. Então ele veio para trazer um cumprimento ainda maior. Eu sou a videira, vocês estão nutrindo dele mesmo. Ou seja, eu venho para vos dar a vida e a vida em abundância. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e siga-me. Ou seja, ele está pedindo uma via de perfeição, propriamente. E essa via de perfeição nós encontramos aqui justamente no sermão das bem-aventuranças, ou se quiserem traduzir, o sermão das felicidades. Ele está mostrando o que é ser feliz. Nosso Senhor ensinou, ele já deu um roteiro. Como a gente vai ser feliz? Não precisamos procurar em coaches, psicanalistas, em poderosos banqueiros. Nosso Senhor já ensinou, e é muito simples, qualquer um pode entender isso. Por isso que o Agostinho diz aqui, o Tratado das Bem-aventuranças, esse sermão das Bem-aventuranças em cima da montanha, ele ensinou para todos, não só para aqueles que são religiosos, aqueles que buscam a via de perfeição, mas ensinou para todos. Por isso que e aqui é como que é uma síntese do que é ser cristão. Eu quero ser cristão? Isso. Quero ser católico? Ótimo. Siga o que está aqui. Então vamos pegar aqui o que diz nosso Senhor. Bem, ele ensina aqui: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam aqui o detalhe, né? Pobres em espírito. Não um pobre qualquer, não é porque bem-aventurado é aquele que, agora eu vou abandonar tudo, vou me entregar à mendicância, vou ser um mendigo, vou pedir donativos no semáforo. Pobres em espírito, ou seja, ser espiritualmente pobre. O que é ser espiritualmente pobre? É ser humilde, é ser aberto a, despojando-me de mim mesmo, receber as riquezas de Deus. Não é tampouco, o sujeito é rico, então não pode ser bem-aventurado, não pode pertencer ao reino dos céus. Não. O
rico também, materialmente falando, ele pode também, se ele é pobre de espírito, conquistar o reino dos céus. E aqui, Santo Agostinho, ele liga esse ser pobre de espírito ao temor de Deus, ao início, o caminho da vida espiritual é ter medo, no sentido, não que eu fique apavorado com Deus, mas eu temo a Deus, porque se eu fizer esse preceito de modo equivocado, Deus pode ir ao meu encalço. Então, pobres em espírito. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Hoje também nós encontramos tantas vezes, pare de sofrer, o sofrimento é algo intrinsecamente mal, não ter. Meu caro, não existe possibilidade de evitar absolutamente o sofrimento. Não é possível. Mas aqueles que são pacientes, que são aflitos no sentido de que eles recebem essas dores, mas com alegria de coração, esses serão consolados. Aqueles que ficam com um coitadismo, ai, coitado de mim, eu estou sofrendo, ai, esses não serão consolados. Mas aqueles que veem, até mesmo na dor, no sofrimento, na angústia, a mão de Deus, esse será consolado. Porque Deus é o mesmo que põe o peso sobre as minhas costas, é o mesmo Deus que coloca a mão por debaixo para nos sustentar. Consolação. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Quem possuirá a terra? Os banqueiros, os soberbos, os ricos, os opressores, os tiranos? Não, são os mansos, são os tranquilos, porque diz certo autor que não há nenhuma mostra maior de fortaleza do que na mansidão. Mansidão, às vezes a gente tem ideia de que aquele que que aceita tudo, que está como medíocre, um pusilânime. Não. Quem tem realmente controle sobre si mesmo, no bom sentido da palavra, esse possuirá a terra, porque ele estará tranquilo diante de Deus. Por isso que aqui Santo Agostinho, ele coloca a mansidão ligada ao dom da fortaleza. É aquele que está capaz de ser forte. Hoje em dia a gente não vê mais essa virtude da audácia, da fortaleza, o heroísmo, da entrega. É aqui que nosso Senhor nos pede. Não pede só cumprir os mandamentos, mas ele pede mais, uma entrega maior. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Também, hoje em dia, muitas pessoas procuram os seus próprios direitos. É porque eu tenho direito a tal coisa. Não é porque eu vou receber os vários benefícios que eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz à medida que eu cumpro com a justiça, mas não só a justiça de dar aquilo que o outro merece e tirar aquilo que ele não merece, mas aquela justiça que é realmente feita com amor, com dedicação, com entrega. Ser justo como Cristo é justo, ser manso como Jesus Cristo é manso e humilde de coração. É isso que nos pede. Vejam que aqui Nosso Senhor, ele está decodificando o que é realmente ser feliz. Que realmente ser cristão, não como o mundo prega. O mundo prega é possuir a terra, ter muito, ser um latifundiário para ser feliz. Não, seja manso para você possuir a terra. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quem verá a Deus serão aqueles jovens impuros? Não são aqueles jovens impuros. Quem verá a Deus são os puros de coração. E quando se fala de puro de coração, significa uma pureza interior, não uma pureza manifestativa como os judeus, os fariseus lá, que lavavam a mão por fora e por dentro era um pão bolorento. É a pureza realmente de coração. Quando se fala de coração na mentalidade judaica é aquilo que era mais interior. Eu preciso ser realmente puro interiormente, não aparente. Realmente puro. Totalmente puro.
dentro, que vem puro. Porque muitas vezes se prega um catolicismo de meras ações exteriores. Não são de meras ações exteriores, pura filantropia. Isso não é catolicismo. O catolicismo começa pelo interior, ser puro interiormente de coração para fazer o bem, claro. E esses verão a Deus. Aqui é o dom do entendimento. Santo Agostinho, ele pega cada uma dessas bem-aventuranças e liga com os dons do Espírito Santo. E aqui nós temos o dom do entendimento, ou seja, se eu quero ser realmente inteligente, todo mundo busca ser inteligente, passar no concurso, falar bem, etc. Quero ser inteligente, seja puro de coração. Comece pelo seu interior, não por atos externos. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus não são aqueles que só são filhos de nome, mas são aqueles que realmente são de nome e o fazem para ser filhos de Deus. São aqueles que realmente sabem o que é o dom do batismo, que muda do homem velho para o homem novo, dos odres velhos para os odres novos, aquele que mudou totalmente a mentalidade antiga. Nosso Senhor, ele está mudando a mentalidade aqui desses que estão diante dele e para nós. Nosso Senhor não está pregando só para aqueles que estavam ali na montanha, está pregando para nós. E ele diz: hoje, onde está a paz hoje no mundo? Encontramos paz no mundo hoje? Onde está a paz? Em primeiro lugar, naqueles que são filhos de Deus. Primeiro eu devo começar com a paz em mim mesmo, paz de espírito. Quando se dizia no hebraico shalom, significa para paz, significava uma paz que abarcava o mundo inteiro, não uma paz como a ausência de guerra. Isso não é paz. A paz é uma identificação com a própria paz que se encontra em Cristo. Por fim, fala-se que é uma síntese, né? São 7 bem-aventuranças e uma oitava que sintetiza todas as outras. Diz: bem-aventurados são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Veja que ele coloca a síntese de tudo em que? Na perseguição. A primeira leitura nos fala de um punhado de gente que é humilde, que realmente segue os preceitos de Deus. Neste mundo, os bons, realmente bons, que querem ser perfeitos, de fato, não são a maioria. A gente pensa que a maioria são aqueles que estão fora da prisão, não são esses, simplesmente são os perfeitos. Nosso Senhor não dá uma utopia ou algo irrealizável, porque Ele dá também a graça. Ele dá a força, dá a força através dos sacramentos, através do sacramento da penitência, da unção, através do sacramento da Eucaristia, nos dá força através da graça atual, nos dá constantemente forças para empreendermos esse caminho, essa subida da montanha. Aqui há um grau que parte dos pobres de espírito até chegar à sabedoria que está aqui no alto da montanha. Então nós devemos buscar esse alto da montanha, todos nós. E como nós estamos, cada um de nós? Estamos subindo o monte da bem-aventurança ou nós estamos descendo a rampa da mal-aventurança? Como estamos na nossa vida? Estou progredindo na vida espiritual? Estou ao menos cumprindo os preceitos? Ao menos estou cumprindo aquilo que se diz os mandamentos? Estou indo à missa todos os domingos? Eu estou honrando meu pai e minha mãe? Eu estou não só não matando, mas também não provocando aquilo que pode causar a morte? Não só não mentindo, mas também sendo uma pessoa veraz, realmente buscando a verdade? Porque de fato, diz Santo Agostinho, ele se pergunta com Terêncio: por que a verdade é odiada? Por que as pessoas odeiam a verdade? Porque as pessoas, naturalmente, elas querem a verdade. E quando elas se aderem em algo que não é a verdade, elas transformam aquele pecado em verdade e amam aquele pecado e odeiam o contrário do pecado, que é a virtude. Então, como nós estamos?
Estou realmente amando a verdade? Ou estou amando aquilo que é contrário à verdade? E como saber? Vejam o exemplo de Nossa Senhora. Nossa Senhora é a bem-aventurada por essência. Nossa Senhora é chamada a bem-aventurada. Ela foi bem-aventurada por quê? Por que ela foi feliz bem-aventurada? E porque todas as gerações chamarão-me bem-aventurada, como diz o Magnífica. Porque primeiro ela glorificou a Deus. Primeiro ela recebeu, ela foi humilde de coração. Ela recebeu consolação porque ela era consoladora dos aflitos. Ela recebeu misericórdia porque ela foi misericordiosa. Ela é a rainha da paz porque primeiro ela foi interiormente cheia de paz e acolheu ao nosso Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Então nós temos um exemplo em Nossa Senhora do que é ser bem-aventurado, do que é ser feliz, ou seja, estar na humildade, na paz de consciência, na tranquilidade, no amor de Deus, no amor ao próximo, no amor às coisas que Nosso Senhor ensina aqui no Sermão da Bem-aventuranças. Quando voltarem para casa, recomendo, tomem lá na própria Bíblia, Mateus capítulo 5, releiam a bem-aventurança, releiam essas bem-aventuranças, passem em revisão e vejam como está algo e vejam o que eu preciso melhorar. E assim podemos dizer de fato, se nós cumprirmos essas bem-aventuranças, nós estaremos preparados para essa contemplação e essa posse desse bem que todos nós desejamos no nosso coração, que não são os bens, mas o bem por essência, que é o próprio Deus. Louvado seja o Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.